Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%, não é mesmo? O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas com dicas e críticas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem esse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify, por exemplo, ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br. Cotonizio com C e S. Ou também você pode usar as minhas social medias, @Rodrigo James no Twitter, no Threads ou no Instagram. E você pode também colocar um comentário aí embaixo no YouTube, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo meu canal do YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de Furiosa, uma saga Mad Max. As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood, my mother, I want them back. Quando eu falo a palavra cinemão aqui, o que vem à cabeça de vocês? Bom, eu não sei, e é legal até que você me conte o que vem na sua cabeça quando você ouve essa palavra. Mas na minha cabeça, vem filmes como Lawrence da Arábia, Ben-Hur, filmes grandiosos. Sabe aqueles filmes que ocupam todo o aspect ratio, toda a tela do cinema? E quanto maior a tela, mais eles ocupam essa tela. Filmes com cenários grandiosos, com produções grandiosas. Cleópatra é outro que me vem à cabeça agora. Filmes que ocupam mesmo, não só o cenário, mas ocupam a nossa mente, por assim dizer. E sim, filmes que só fazem sentido quando você assiste na sala de cinema, na maior tela possível. Aquilo que eu sempre digo aqui, é claro que se você não tiver a oportunidade, você vai poder ver no seu celular, no streaming, na sua casa, no conforto do seu lar, mas são filmes que o sentido deles são filmes concebidos para serem vistos no cinema. Eles só fazem o sentido absoluto se forem vistos na sala de cinema em telas gigantescas. E por que eu tô falando disso? Porque Furiosa, um filme Mad Max ou uma saga Mad Max, é um desses filmes. Assim como já havia sido o Mad Max Estrada da Fúria há alguns anos. Mad Max Estrada da Fúria é de 2015. A primeira coisa que eu preciso dizer antes de falar do Furiosa é: sim, você precisa ter visto Mad Max Estrada da Fúria para você entender quem é a personagem Furiosa e até para você entender o sentido desse filme. Nesse filme, a gente vê a infância e juventude, por assim dizer, da personagem Furiosa, que foi vivida pela Charlize Theron, lá no Mad Max Estrada da Fúria. E é uma personagem que fez tanto sucesso lá naquele filme. Aliás, um parênteses, eu acho Mad Max Estrada da Fúria um filme absolutamente genial. Naquele ano, 2015, ou por assim dizer, em 2016, quando teve o Oscar 2016, muita gente disse que ele foi indicado ao Oscar, mas muita gente disse que ele poderia ter ganhado o Oscar de melhor filme. Ele era o favorito de muita gente. Eu não chego a tanto,
mas eu tenho Mad Max Estrada da Fúria como um dos grandes filmes daquele ano e, quer saber, um dos grandes filmes de ação dos últimos anos, das últimas décadas. O George Miller, o homem que concebeu toda a saga Mad Max, é um grande mestre desse tipo de filmes de ação com cenas mirabolantes. E se você for pegar, sei lá, filmes como John Wick, por exemplo, ou a série John Wick, apesar de serem temas completamente diferentes, mas o estilo de filme com ação incessante, o George Miller já está fazendo desde 1979 com o primeiro Mad Max, que foi também o filme que apresentou Mel Gibson para o mundo. E aí veio o Mad Max 2, depois o Mad Max 3, que é o Além da Cúpula do Trovão, sim, aquele com a Tina Turner, e aí décadas depois ele fez o reboot, Mad Max Estrada da Fúria. E aí, voltando ao Furiosa, a personagem Furiosa, como eu estava dizendo, ela fez tanto sucesso no Mad Max Estrada da Fúria que motivou o George Miller a conceber um filme só para ela. Aliás, eu não quero afirmar nada aqui não, mas talvez a Furiosa seja a nova Mad Max. Talvez a gente veja outros filmes com essa personagem por aí. Talvez uma série? Não sei. Vamos esperar para ver o que vem por aí. Mas o fato é que a Furiosa fez tanto sucesso, em parte graças à performance da Charlize Theron, que nós ficamos querendo saber mais, querendo entender quem era aquela personagem. E aí o George Miller nos entregou. Quando eu digo George Miller, é porque sim, ele é o diretor e o co-roteirista com o Nick Lathouris. Então aqui a gente vê a história da Furiosa. Desde criança, quando ela é sequestrada por uma gangue de motoqueiros e entregue até o Dementos, papel do Chris Hemsworth, que eu vou falar mais daqui a pouco sobre ele. E a partir daí, ela está envolvida na própria luta do Dementos e do seu bando, do seu grupo, para conquistar territórios. Não custa lembrar que toda a saga Mad Max é construída em um futuro pós-apocalíptico em que as pessoas lutam por gasolina, por água, por alimentação, por armas e conquistando territórios, no melhor sentido war dessa parada toda. E aí a Furiosa é envolvida ainda quando criança em uma troca, em um acordo com o Immortan Joe, que se você viu o Estrada da Fúria, ele já estava lá. Sim, o Immortan Joe, a gente entende como ela vai parar lá no bando do Immortan Joe. Mas o Dementos não fica quietinho. A gente vê que ele aceita aquele acordo, mas ele tá preparando das suas. E aí a Furiosa cresce ali na Cidadela, né, que era dominada pelo Immortan Joe, e se torna uma mecânica e constrói uma máquina de guerra junto com várias outras pessoas ali da Cidadela. E quando adulta, ela é uma espécie de corresponsável por essa máquina de guerra. A gente já encontra ela com o Praetorian Jack, vivido pelo Tom Burke, ela comandando ali a tal máquina de guerra. E é tudo que eu posso dizer desse filme, porque a partir daí tem toda uma história aí de traição, de conquista de territórios, que é legal vocês assistirem por conta própria. O que é importante a gente dizer de Furiosa? A primeira coisa é que, apesar de eu falar que tem toda uma história aí de conquista de territórios, a história de Furiosa, o que tá por trás de Furiosa, é uma coisa bem simples. É um filme sobre vingança. Eu não vou contar exatamente o que acontece no início, mas a Furiosa é movida por essa vingança e a gente vê o tempo todo que ela quer se vingar do Dementos, de alguma forma. E ela vai esperar o tempo que for para isso. E sim, ela espera décadas até ter a oportunidade certa de entrar nessa batalha, de entrar nesse meio e lutar com o Dementos e confrontar o Dementos. Filmes de vingança normalmente são muito simples. Se você quiser ficar nesse plano do filme de vingança, em todo o filme Furiosa é um filme sobre vingança, você vai esperar aquele momento até que a Furiosa confronte o seu inimigo, você pode ficar nele. Toda a história paralela ou todas as outras histórias paralelas que são contadas são detalhes que fazem parte dessa grande história de vingança
que é Furiosa. E aí a outra coisa que precisa ser dita, e eu já vou aqui adiantando a minha nota para esse filme, eu dou 4 estrelas em 5, ou 4,5 talvez. Vou dar 4,5, que foi a mesma nota que eu dei para Mad Max Estrada da Fúria, que são filmes irmãos, são filmes muito parecidos, as estruturas são parecidas. Ah, James, mas esse filme é igual Mad Max Estrada da Fúria, com cenas de ação incessantes? Sim, e é a razão de ser desses filmes. Eles não poderiam ser filmes diferentes. Furiosa é um filme com ação incessante e tem muito poucos momentos de respiro, aqueles momentos em que você senta na cadeira, se você está ali na cadeira do cinema, você encosta na cadeira do cinema e dá aquela respirada assim, ó. São muito poucos esses momentos, mas ao mesmo tempo não é um filme só de ação. Você entende toda a história da Furiosa, você entende a motivação, você entende todas as ações, todas as motivações de todos os personagens, as traições, quem tá do lado de quem é contra quem. Às vezes pode até confundir, tá? Se você não prestar atenção num primeiro momento, talvez você se confunda, mas rapidinho você percebe quem tá na gangue do Dementos, quem tá na gangue do Immortan Joe, você rapidinho percebe isso e entende o porquê daquelas batalhas. Bom, o porquê daquelas batalhas é a luta pela sobrevivência. Todos eles querem sobreviver nesse mundo apocalíptico, conquistando territórios, sendo os donos de tudo. O poder, saca? Saca a história do poder? Saca aquela história de o poder corrompe? O poder pode tudo, e o poder por si só é o grande motivador da sua vida? Pois é, o poder paira sobre esse filme e, de certa forma, comanda todas as ações dos personagens. E aí, voltando à estrutura do filme, Furiosa sabe muito bem dosar as cenas de ação com as cenas de história contada. Em determinados momentos, as duas coisas estão juntas. A história está sendo contada enquanto a ação transcorre. E isso é obra do George Miller, que eu já disse no início aqui desse episódio, que é um grande mestre desse tipo de filme. Todo mundo bebeu na fonte do Mad Max, todo mundo bebeu na fonte George Miller. O George Miller sabe como poucos filmar coisas desse tipo, filmar grandes cenas de ação, filmar cenas grandiosas de ação, filmar cenas de ação para o cinemão, lembra que eu disse lá no início? E nos oferecer um espetáculo daqueles tão grandiosos, tão acachapantes, que realmente é um filme que você mal para respirar. Filmes como esse não são feitos muito comumente no cinema de hoje, não. Parece que o cinema se esqueceu de que o gênero filme de ação sempre foi um gênero bom para as bilheterias e por isso mesmo tantos filmes de ação foram feitos nas últimas décadas, década de 80, por exemplo, década de 1990, mas parece que de uns tempos pra cá existem poucos bons filmes de ação. Tá, vamos contar aí a série John Wick, que eu já falei, vamos contar Velozes e Furiosos, talvez, mas nenhum deles cá entre nós chega aos pés desse Furiosa. Nenhum deles chega aos pés tanto do Furiosa quanto do Mad Max Estrada da Fúria, que estão num nível acima. Tem cenas nesse filme que você realmente para e pensa, como diabos ele filmou isso? Claro, eu sei, tem muito CGI. Por mais que o George Miller seja partidário dos efeitos práticos, do uso de dublês, e sim, ele usa isso incessantemente nesse filme, tem cenas ali, principalmente essas cenas que a gente fica na dúvida de como ele fez, que são feitas com CGI, são feitas com computação gráfica, mas é um CGI tão bem feito que você se esquece que é CGI, que você não percebe que é CGI, e o CGI bem feito tem esse mérito de fazer com que a gente não perceba que tá dentro dele. Eu gostaria muito que os cineastas dos nossos tempos olhassem para esse filme, olhassem para Mad Max Estrada da Fúria, olhassem para Furiosa e percebessem que o filme de ação não pode ir embora. O filme de ação tem que ficar. O filme de ação precisa ser perpetuado e é garantia de sucesso de bilheteria. Eu tô gravando esse podcast antes do filme estrear, mas eu não tenho dúvida que Furiosa vai bem nas bilheterias. Assistam Furiosa e depois me contem
o que vocês acharam, se vocês gostam de filmes de ação, se vocês gostam desse tipo de filme, se vocês gostaram de Mad Max Estrada da Fúria, se vocês gostaram de Furiosa, que eu quero saber. Mas eu não posso ir embora sem falar do elenco. Primeiro eu queria falar da Lila Brownie, que é a menina que vive a Furiosa quando criança. Aliás, uma audácia desse filme. Um filme com a Anya Taylor-Joy interpretando a Furiosa, e a menina, a Lila Brownie, ocupa, sei lá, 1 hora do filme. A primeira hora do filme é todo com a Furiosa jovem. A Anya Taylor-Joy só aparece depois disso, só aparece depois de 1 hora de filme. E essa menina é muito boa. Ela conseguiu não só pegar os trejeitos da Charlize Theron, como ela faz uma Furiosa bem conectada com a própria Anya Taylor-Joy, que também tá muito bem no filme. Olha, se vocês me perguntarem, eu ainda prefiro a Charlize Theron. Eu acho que ela encarnou a Furiosa, ela foi a primeira, ela é a responsável por criar a personagem. A Anya Taylor-Joy aqui apenas deu continuidade a esse processo. Eu li em algum lugar que o George Miller cogitou rejuvenescer digitalmente a Charlize Theron para esse filme. Eu não sei como isso poderia ter dado certo, dadas as cenas que são colocadas aqui para a Furiosa, no caso a Anya Taylor-Joy, interpretar. Mas deu muito certo colocar essa menina. Eu gosto muito da Anya Taylor-Joy. Acho que ela se deu muito bem nesse papel, ela tem o físico necessário, ela tem a expressão, a expressividade, os olhares necessários para esse papel, então eu acho que ela se conectou muito por ele. Mas eu queria falar do Chris Hemsworth. Olha, pra mim ele rouba o filme. O papel dele, o Dementus, todas as vezes que ele aparece, ele rouba o filme. Se você não tá ligando o nome à pessoa, é ele mesmo, o Thor dos filmes da Marvel. E tem alguns trejeitos do Dementus que são do Thor, tá? Você vai perceber isso. Alguns trejeitos ali que o Chris Hemsworth incorporou nesse personagem, que você vai se lembrar do Thor. Ele tá irreconhecível por trás de próteses de nariz, de dente e peruca, mas a interpretação dele é a melhor coisa do filme no sentido de atores, personagens, tá? Ele acha o tom certo ali, um pouco de galhofa, um pouco de seriedade, um pouco de sarcasmo. Ele encontrou o tom certo pra esse personagem e desde já eu acho que é um dos grandes personagens de toda a série Mad Max. Então é isso, esse foi mais um episódio do Meninos Eu Vi falando sobre Furiosa, uma saga Mad Max. Para você falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através aí da caixa de comentários do Spotify ou através do meu site, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James, tanto no Twitter quanto no Instagram ou no Threads. E você também pode colocar um comentário aí embaixo no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto a qualquer momento com mais dicas de séries, de filmes, cultura pop, entretenimento aqui pra vocês. Um grande abraço e até a próxima.